Olá, eu sou a Josiane, advogada na HMP Advocacia. Estou com a doutora Letícia, encarregada pelo tratamento de dados pessoais, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Antes de adentrar no assunto em que vamos falar, cabe entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação criada aqui no Brasil para regulamentar o tratamento de dados pessoais. Ela tem o objetivo, então, de proteger os dados, as informações das pessoas, né? E que as empresas, então, sigam as orientações desta lei para o tratamento de dados pessoais desses indivíduos. Então, a doutora Letícia, de forma resumida, vai esclarecer quais as penalidades pelas infrações em que as empresas forem autuadas. Então, quais são essas penalidades que podem ser aplicadas? Doutora Letícia. Então, recentemente, nós tivemos nosso primeiro caso de aplicação de penalidades em decorrência da LGPD. Esse primeiro caso foi uma aplicação de multa e uma advertência a uma microempresa de telecomunicação, o que não era muito esperado, porque o que se esperava na primeira fiscalização era que fosse realizada uma aplicação de multa a uma grande empresa que faz tratamento de dados em larga escala. O que aconteceu foi uma microempresa fiscalizada e multada, o que gera um sinal vermelho, um alerta para todas as empresas que estavam ali pensando que talvez não seriam fiscalizadas tão cedo por terem um porte menor. Abre um sinal vermelho para que se atente mais às medidas que são necessárias para adequação à LGPD. Nesse caso, a gente teve uma advertência, a empresa foi advertida por não possuir um encarregado pelo tratamento de dados e ela foi multada por não ter determinado bases legais adequadas, não ter bases legais adequadas para realizar os tratamentos de dados e por não ter apresentado toda a documentação que foi solicitada pela ANPD durante o processo de fiscalização. Então, por conta dessas duas razões, a empresa foi multada em 2% do seu faturamento. Mas a LGPD traz diversas penalidades, então a gente já falou aqui da advertência, que vai acontecer quando a empresa praticar uma infração leve ou média e não tiver uma reincidência específica. O que é uma reincidência específica? Nós temos dois tipos de reincidência que a LGPD traz. A reincidência específica, por exemplo, nesse caso, a empresa foi advertida por não possuir um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, se ela vier a ser fiscalizada novamente dentro de um período de 5 anos e ela ainda não tiver nomeado um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ela vai ter cometido uma reincidência específica. Ela vai ter cometido 2 vezes a mesma infração. Então, ela não poderá mais ser advertida por esse motivo. A gente passará para a aplicação de multa ou penalidades mais graves em decorrência dessa reincidência. E temos também a reincidência genérica, que se trata de violações pela mesma empresa à LGPD, mas que não foram em relação ao mesmo dispositivo legal. Por exemplo, nesse caso, uma violação foi em relação a não ter um encarregado pelo tratamento de dados e a outra por não ter apresentado toda a documentação solicitada pela ANPD, por ter dificultado o processo de fiscalização e por não ter base legal adequada para realizar o tratamento de dados. Então, aí teríamos 2 tipos de infrações diferentes. Então, não geraria uma reincidência nesse momento. E se ela vier a praticar outro tipo de infração, a gente vai ter uma reincidência genérica. Além da advertência, a gente também teve o caso da aplicação da multa. Nós temos 2 tipos de multa que podem ser aplicados. Nesse caso, foi a multa simples, teve a infração, foi determinado um valor de multa e foi esse valor aplicado de até 2% do faturamento da empresa. O cálculo ali do até 2% pode sofrer grandes variações em decorrência da maturidade que a empresa tem em relação ao tratamento de dados. Se a empresa não possui boas práticas no tratamento de dados pessoais, essa multa pode ser aumentada em até 90%. E se ela possui boas práticas, se ela demonstra diligência
em relação ao tratamento de dados pessoais, se ela demonstra que ela possui um plano de contingência para o caso de vazamentos, para conseguir solucionar esse problema com o menor dano possível ao titular e com a maior, da forma mais rápida possível, essa multa pode ser reduzida em até 75%. Então, ali é um valor que são percentuais que trazem bastante diferença, são percentuais bastante consideráveis. Além da multa simples, nós temos também a aplicação de multa diária para alguns casos em que for necessário, por exemplo, para sanar o problema que está ocorrendo. Então, a multa vai ser aplicada diariamente até que a infração seja sanada. Além da multa, a gente também tem um outro tipo de penalidade, que é a publicização, que a doutora Josiane vai nos explicar. A publicização da infração é interessante porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que o infrator deverá publicar a infração que cometeu. E também nada impede que, se houver ou qualquer outra decisão sobre outra infração, que ela será divulgada em diário oficial. Então, a publicização da infração, ela se assemelha, por exemplo, a uma empresa que cometeu algum defeito de produto ou em algum lote de fabricação e que ela tem, então, o dever, a obrigação de comunicar aos seus clientes. Então, a publicização da infração, chegamos à conclusão que às vezes ela pode ser mais danosa para a empresa do que a aplicação de uma multa propriamente dita, porque por trazer a público a infração que você cometeu, mexe com a reputação da empresa. Então, a doutora Letícia também vai continuar explicando as demais infrações. Só na publicização, a gente ainda tem mais infrações que são ainda mais gravosas para a empresa, como, por exemplo, o bloqueio do uso dos dados pessoais a que se refere a infração. A empresa não poderá utilizar esses dados pessoais até que adequem o procedimento para tratá-los. Nesses procedimentos de bloqueio, a empresa também é obrigada a comunicar às pessoas com quais ela compartilha os dados para que elas também não utilizem mais esse dado, elas também ficarão impedidas de utilizar esse dado. Então, esse dano ela vai se estender além da empresa, às vezes até aos parceiros comerciais da empresa. A eliminação dos dados pessoais a que se refere essa infração pode ser determinado que a empresa não possa mais utilizar esses dados pessoais, eles tenham que ser eliminados. A suspensão do banco de dados a que se refere a infração ou da atividade de tratamento de dados a que se refere essa infração, ela fica suspensa por um período de 6 meses, pode ser prorrogado por mais 6 meses, caso a empresa não se adeque, ou seja, ela pode ficar 1 ano com a suspensão do tratamento desses dados vigente. E caso, ainda assim, com a suspensão, a empresa não venha a se adequar, pode vir a ser proibida de tratar dados pessoais. Então, ela vai ser proibida, ela não vai mais poder ter acesso a esses dados pessoais em casos em que for reincidente e já tiver sido aplicada a suspensão, ou então que utilizar o tratamento de dados pessoais para meios ilícitos, ou ainda, caso ela não tenha capacidade técnica para fazer o tratamento adequado de dados pessoais, ela também pode ser proibida de tratar dados pessoais. Expostas todas essas penalidades que as empresas estão sujeitas, nos questionamos quem que fiscaliza, então, a Lei Geral de Proteção de Dados. É a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela que tem o papel, então, de fiscalizar e de autuar também as empresas pelas infrações pelo não cumprimento da lei. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também cabe a ela autuar as empresas em processos administrativos. As empresas, então, terão toda a possibilidade de se defender e, dependendo da decisão, também de apresentar recursos, de recorrer daquela decisão. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante para as empresas, elas se adequarem e estarem seguindo os dispositivos da lei. Todas essas penalidades impostas, então, elas têm o condão também de incentivar as empresas para que estejam devidamente adequadas e que tratem os dados pessoais de maneira responsável.
Nos dias de hoje, né, temos vários exemplos que um vazamento de dados pode comprometer em muito a privacidade dos indivíduos. Eles podem estar sujeitos a diversos golpes, né, golpes de internet, de WhatsApp, fraudes bancárias e entre outros que são divulgados diariamente. Então é essencial que as empresas estejam atentas e adequadas a esta lei. Esperamos que tenhamos contribuído um pouco com o assunto. Estamos disponíveis para esclarecimento de dúvidas aqui neste canal do YouTube, também em nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. É só nos seguir e estamos à disposição para esclarecimentos. Obrigada e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir em todas as redes sociais.